Bem, começa com uma inquietação. Será que devemos estudar os orixás na nossa educação? Com os mitos dos orixás? Se você perguntar para um pai protestante, luterano, sueco, se ele proíbe o filho dele de ouvir as lendas de Thor, ele vai te dizer que isso é um absurdo. Porque Thor é um mito que tem a ver com os valores civilizatórios do povo escandinavo, antes de tudo, né? E aqui no Brasil, se você falar para um pai negro protestante sobre Thor, ele não vai ter nenhuma reação. Mas se você falar sobre Ogum, provavelmente será tido como demônio. Como assim? Né? Que é uma inquietação de outros professores. Mas, indo na questão dos mitos em si, o mito tem 4 funções, segundo Campbell. A primeira é mística. A segunda é cosmológica, explica a ordem do cosmos. A terceira é sociológica, forma corpos sociais. A quarta é pedagógica, cria arquétipos de comportamentos que imitamos, né? E os orixás, na África, criaram esses comportamentos. O mito de Yansan, por exemplo, nas mulheres do mercado, fez com que as mulheres fossem guerrear e caçar no momento das razias, quando os homens eram caçados nas frentes de escravidão, né? As mulheres tinham que caçar e guerrear. E o mito de Yansan foi essencial nesse sentido, né? Ele criou arquétipos, ele criou comportamentos entre essas mulheres que vieram para os mercados de cá, do Brasil, da diáspora, e influenciaram mulheres brasileiras. Não é à toa que Salvador, 60% das chefias de família são de mulheres, né? Onde esse mito é forte, ou seja, o mito tem a sua função sociológica, o mito tem a sua função pedagógica, né? Então, por isso devemos estudar sim esses mitos, e esses valores civilizatórios são nosso patrimônio, são patrimônio nacional. Na verdade, os terreiros e as casas de candomblé, de umbanda, devem se transformar em centros, em pontos de cultura, propagadores desses valores civilizatórios para ter a proteção do Estado. Porque o Estado não pode defender uma religião, mas pode defender valores civilizatórios nacionais, né? Um desses valores civilizatórios, por exemplo, o conceito de Odara, né, entre os iorubás. O conceito de Odara, na música do Caetano Veloso, né, conhecida, Odara quer dizer belo, né? Contudo, em Yorubá, Odara tanto quer dizer belo quanto útil. A beleza, a arte, tem o seu sentido pragmático, né? Para os africanos, para as sociedades que se baseiam na oralidade, as sociedades africanas que se baseiam na oralidade, né, a escrita, ela é só uma fotografia da arte em si, a obra de arte em si é uma fotografia do conceito. A arte começa no conceito. A arte começa no conceito do artista. A arte do dançarino começa no conceito do dançarino, no movimento que ele faz. A arte começa antes de tudo no conceito. A obra de arte, a dança, a manifestação é só uma fotografia disso. É uma manifestação, uma fotografia. A palavra em si, que porta o axé, que porta a força, na verdade, é o que importa. Ali está expressa a arte, quando se entona um origui, quando se entona uma canção, né? E no conceito de quem criou aquela canção, né? A letra que registra isso é só uma fotografia. Então a visão dos africanos é essa. No conceito de Odara, por exemplo, né, você vê nas estátuas africanas disformes, barrigas, seios, órgãos genitais, cabeças, olhos, né? Na verdade, o que acontece? Para eles, esses órgãos têm que ser sobressaltados porque eles são Odara, eles são úteis, eles têm uma função. A barriga, o ventre da mulher nas linhagens, na reprodução, que dá sequência às linhagens, dá sequência à civilização, né? Os seios, o órgão ereto do homem, a cabeça, que é a sede da razão, tudo isso é para eles Odara. Por quê? Porque tem um sentido tem um sentido simbólico que não exatamente corresponde com o sentido da nossa proporção. Para os africanos, uma estátua grega não seria Odara, porque o órgão do homem, os seios da mulher, a barriga da mulher, a cabeça, não está marcado na proporção da devida importância, né? Então, assim, esses conceitos civilizatórios, por exemplo, desses mitos, desses conceitos de arte, são patrimônios que nós devemos conhecer
né? E eu trabalho nessa frente com as minhas obras, né? Meus 2 livros, Pedagogia dos Orixás, que eu acabo de lançar, que eu estou lançando nesse período, e Antropologia dos Orixás, que eu falo dos mitos de forma geral, dos mitos africanos de forma geral, e como a gente pode usar esses mitos africanos na educação.